Boa noite, pessoal. Mais uma noite de bonsai. Hoje, o tema hoje é um tema que eu acho assim, que é muito importante, e aqui no Brasil a gente vê pouco essa abordagem, e porque acaba que a gente ainda está com um esquema de ainda tem muito pouca exposição aqui, né? Então, você não tem tanto essa preocupação. Alguns artistas que fazem foto, que já são mais caprichosos, têm esse cuidado, mas o que eu vejo, de uma maneira geral, é um pouco de... relevam muito alguns aspectos que são muito importantes com a boa apresentação da árvore. Eu vou começar compartilhando a tela, que eu quero mostrar exatamente isso, alguns detalhes ali em árvores em exposição. Eu peguei da Cocufo, para vocês verem. Deixa eu só interromper aqui um minuto, que aí vocês vão ver qual que é o padrão, qual que é o esquema. E uma observação que eu faço é isso: observarem muito, observarem, né? Tá terrível. Mas vocês prestem atenção, fiquem atentos a como que é a apresentação dessas árvores, sabe? Nessas exposições, principalmente Cocufo, essas exposições do Japão, eu acho que é uma grande referência para a gente. Aí, o que está na tela aí, ó, é um junípero exposto na Cocufo. O que a gente observa aí na apresentação dele? Principalmente, deixa eu fazer uma coisa, sai daqui só. Olha o que a gente observa aí. Primeiro, a madeira toda branquinha, toda tratada, você vê toda limpa, você não vê presença de musgo, líquido, nada na parte aérea da árvore. É impecável a limpeza dela, né? A limpeza e a conservação e o trato da madeira morta. Então, isso já é um aspecto que chama muita atenção. O vaso brilhante, limpo, polido, tá vendo? Foi passado um óleo nesse vaso. Tanto no óleo quanto no tronco, a casca da árvore. O que vocês observam aí? Um tom avermelhado, bem limpo. O junípero é o contrário do pinheiro, a gente limpa bem a casca para ficar esse tom enrubrecido aí. Esse tom é que é o ideal do junípero. Então é importante todo esse cuidado com a apresentação, todo esse zelo com a apresentação. Então você vê que é impecável toda a parte aérea da árvore, impecável a limpeza, o trato, principalmente a madeira morta ali, muito bem tratado. E na parte aqui, ó, eu queria chamar muita atenção para isso aqui, ó. É uma área que muito poucas vezes o pessoal leva. Eu aqui no Brasil, particularmente, eu nunca vi falar nesse cuidado, que é o quê? A aplicação do musgo. O que a gente observa no musgo aqui? Eles são volumes, né? São patamares, são pomponzinhos, e você observa que sempre muita cor, variação de cor, variação de textura de musgo, um musgo diferente aqui, outro aqui, outro aqui. Então, esse jogo, esse capricho no musgo é muito importante do que colocar aquele musgo chapado todo de uma cor só. É muito comum lá, se tem uma árvore que já tem o musgo natural dela para exposição, eles tiram nos nichos do musgo natural e vêm com um outro musgo e coloca ali para fazer esse jogo de cor, de volume e textura no musgo. Então, tudo isso é muito importante. Aqui, hoje, a gente não vai tratar da montagem do tokonoma. A montagem do tokonoma vai ser uma próxima aula aí que a gente vai fazer. Então, hoje, a gente vai dedicar exclusivamente à preparação da árvore, não ao tokonoma, não confundam. Então, hoje eu não vou abordar tokonoma, vai ser a árvore em si. E o cuidado vai desde a limpeza do vaso, impecável tratamento do vaso, tudo, da casca da árvore. Para um junípero, esse tratamento. Se for um pinheiro, é o contrário, você não pode ficar tocando na casca, você tem que deixar a casca íntegra, o mais íntegra possível. Quanto mais bonita a casca do pinheiro, melhor, né? E aí, o que acontece? O que é importante? Uma manutenção, aí eu já
falo que é o seguinte: uma coisa é você preparar a árvore para exposição no dia, na semana, outra coisa é você já vir preparando a árvore há meses. E um pinheiro, você tem que ter um cuidado com a casca diário. Evitar regar a casca, não molhar. Quem tem espinosa, o mesmo cuidado. Quem tem árvores que têm essa característica da casca, né? Que a casca é importante, então é importante ter um cuidado, uma atenção à lida, ao trato da casca no dia a dia. O junípero tem essa facilidade, que é o quê? O que a gente faz aqui é limpar mesmo, escovinha, alguns casos até lixa fina, para ficar bem lisinho, bem vermelho mesmo, e o grande lance é esse detalhe na aplicação do musgo. Vocês sabiam desse esquema do musgo aí, desse rigor todo com o musgo, não? Eu não sabia não, Roque. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um caso que é uma árvore lá do Liporate. Lá no Liporate, são assim, musgo lá, eles cultivam musgo o ano inteiro, sabe? Saiu aqui, peraí. Já tinha deixado aberto. Tá aqui. Olha lá no Liporate, olha o preparo. Aqui, eu usei, olha a casca do pinheiro, que coisa magnífica. Olha a aplicação do musgo, como é que é feito, tá vendo? Ó? Musgo, uma cor aqui, um vermelho, um verde clarinho, outro verde. Então, muitos pomponzinhos e com várias cores. É muito importante você ter essa variação de cor e variação de volume e textura. Deixa eu ver se tem a foto dela aqui inteira. Isso é um pino silvestre. Olha o vaso impecável, a casca. Olha como é que é bem preservada a casca dela, tá vendo? Olha, em cima, tudo limpo. Você não vê fumagina, você não vê musgo, nada lá em cima. Rega-se pouco. Quem estava na aula com o maestro no sábado passado, muito legal essa abordagem que ele deu lá, a questão da rega, o tanto que é importante, o tanto que a gente rega muito. Então, a gente, né, é comum o hábito, o pessoal tem o hábito de molhar demais, associa muito, inconscientemente até, o molhar a cuidar. E não e é preservar a árvore seca, o mais seca possível, acostumá-la com seco. Foi legal. Quem estava aí pode confirmar o que eu estou falando. E aqui, uma apresentação assim, top, impecável, a árvore toda, você vê muito no trato, né? Tanto os patamares, toda a parte estética dela muito legal, e a casca, principalmente esse cuidado com a casca, com as madeiras, você vê, tá tudo no lugar, você não vê nada que esteja, né, sujo demais. Então, essa limpeza, se você deixa para fazer em cima da hora na exposição num pinheiro, não rola. Você tem que manter o pinheiro seu preparado para a exposição, a preparação é todo dia. E não só pinheiro, quem tem espinosa, o mesmo cuidado. E vale essa premissa, não regar a casca. Evitem regar a casca. Quando vai molhar, molha só o substrato ali e não molha a parte aérea da árvore. Isso ajuda muito nessa manutenção. Beleza? Deu para ter uma ideia, uma geral? E o que na realidade, qual que é a proposta? Eu queria mostrar para vocês aqui, para vocês terem ideia de como é que funciona, como é que é o padrão. E é muito importante isso, lá fora em exposição, isso é muito avaliado, porque a apresentação, se você faz uma apresentação impecável, você já tira a possibilidade de ponto que você pode perder com a apresentação. Então, a apresentação é um quesito na exposição que todo mundo pode tirar total. É só ter o quê? Capricho, zelo, e preocupar com os mínimos detalhes. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação aí? Eu tenho duas. Manda! No caso, tipo assim, em relação ao musgo, porque assim, tem a classificação de folha plana e entre a folha plana tem a tropical, né? Então, por exemplo, uma planta tropical, o musgo é válido, se coloca, se usa musgo, por exemplo, uma espinosa, ou um orlandi, por exemplo, uma jabuticaba, que é tropical, ela não é de frio, ela não é de lugar úmido. Também se usa ou não? Usa sim, Antônio. O ideal é o seguinte, por exemplo, você pode mudar, você pode, se for uma espinosa,
Você pode colocar um musgo sobressaindo o tom com um prateado, entendeu? Para um mais avermelhado, mais seco, não aquele verde vivo, sabe? Vocês vão ver ali os musgos, que eu trouxe alguns musgos ali, e eu vou mostrar para vocês. Então, você pode fazer um jogo de cor de acordo com o bioma do lugar, entende? Mas é importante o musgo, sim, em todas. Arcer, se vocês forem observar Arcer na Cocufo, por exemplo, a gente pode voltar aqui, ó. Cadê minhas fotos? Que estava ali no jeito já. Aqui. Aqui, se você olha esse Arcer, ó, Cocufo, olha o musgo dele, como é que é bem mais sutil, Antônio, olha. O musgo tá, mas tá o musguinho lá, tá vendo? Tem um jogo aqui e tá com tudo com musgo. O musgo mais não é tão volumoso. E você vê uns que é verdinho mesmo. Olha esse pinheiro, olha. Sempre os volumes, olha os poponzinhos, tá vendo? Olha as bolinhas. Uhum. Entende? Então, o que vai acontecer mais de folha plana é isso. Você pode fazer um negócio menos. Vamos ver essa aqui, como é que tá esse musgo. Esse aqui eu nem lembro. Aí, olha, esse daqui tá um musgo mais, tá um musguinho lá, inteiro tomado, as bolinhas, ele mais escuro, tá vendo? Não sei se foi eu acho que pode ter sido até a sombra, a luz que não bateu. Mas esse tá mais um verde prateado, assim, sabe? Consegue observar aí? Consigo. Estou vendo aqui. Só para dar um zoom. Que não dá para dar zoom nesse trem, não? Dá, não. No meu celular aqui dá para dar zoom, eu dei zoom aqui, estou vendo. Entendeu? Então é para tudo, Antônio. Musguinha é para tudo e sempre volumes, pompom, não aquele tapete chapado. O que você vê normalmente aí é o tapete chapado, concorda comigo? Aqui no Brasil mesmo não tem essa preocupação. Muito importante, galera. Isso aí é um macete muito legal e principalmente para tomada em breve, né? A gente começa a ter exposição aqui no Brasil e a gente começa a botar isso em prática. E vocês vão ver que, por exemplo, se for jurado europeu, putz, se você chega com uma apresentação padrão, cara, você já cativa o jurado. O jurado já vai olhar para sua conta com mais boa vontade. É a mesma história da comida. Né? Quando você vê um prato que vem bem montado, bonito, é uma obra de arte, dá até dó de você comer o prato. Porra, antes do prato chegar, antes de você comer, ele já está te alimentando, entendeu? Uhum, beleza? Respondida? A outra pergunta qual que era, Antônio? A outra é em relação ao vaso, porque assim, eu já vi gente falar que, por exemplo, uma planta velha com um ar de velho, o vaso também não pode ser um vaso novo, ele tem que ser um vaso também com ar de idade. Igual você falou aí, que o cara passa um óleozinho para o vaso ficar brilhando e tal. Então, assim, lógico que um vaso sujo não se discute. Mas e essa questão do vaso ser novo? Uma planta, Não, igual a esse. questão não é o vaso novo, Antônio. Você pode passar o óleo tanto no vaso novo como no velho. Você vai dar o trato nele, não vai ter muita importância. O que acontece? Isso daí que você está se referindo, essa pergunta que você colocou aí, eu já prefiro levá-la para um ponto, para um aspecto mais textura do vaso com relação a esse aspecto que você falou. Uma árvore velha, você vai colocar um vaso mais rústico, com a textura mais acidentada, e não um vaso velho em si. É uma textura que remeta ao velho. O vaso antigo, do vaso de bonsai antigo, esse vaso mesmo, não é um vaso novo, é um vaso antigo. Você vai ver que eu vou dar um trato nele aqui, ele vai ficar parecendo que está novo, mas a textura dele, a característica dele de rústica, esses pontinhos do tambor, vão continuar presentes. Pelo contrário, às vezes você vai até ressaltar. Então, um vaso, quer ver? Pegar um vaso meu aqui, ó, que é um vaso caríssimo, você olha para ele, você fala, você é louco. Se falar que um vaso desse é caro, você não dá nada por ele. E independente da idade dele, ele vai continuar rústico. Se você dá um trato nele, passa óleo nele, a gente pode passar aqui para você ver, ele vai continuar, vai preservar e às vezes até ressaltar essa característica. Olha isso aqui, é isso aqui, Antônio, ó. Ah, Tá vendo?
Aham, Isso é um vaso top, entendeu? entendi. E esse aí foi queimado no fogo, não foi forno elétrico, né? Pode ser, provavelmente, a forno a lenha. Isso aqui é japa, esse é um vaso Tokonami, é um vaso top mesmo. Isso aqui eu ganhei de presente, para você ter ideia. Bonito, muito bonito. E olha a textura dele, tá vendo essas areinhas? Então, Aham, independente, o que vale não é o vaso estar todo avacalhado, é a característica do vaso, a textura do vaso que vai contar nesse aspecto. entendi. Eu acho que respondeu a pergunta aí agora, né? Sim, com certeza, bem claro. Obrigado. Top. Mais alguma, pessoal?